Beleza, show de bola, tranquilo, maneiro. Então vamos começar nossa aula, nossa aulinha final sobre história de São Gonçalo. O que acontece? Como o concurso de vocês foi aí adiado, né? O que ocorre? Ocorre que essa disciplina, que é uma disciplina decoreba, uma matéria extremamente decoreba, é interessante que você guarde o material que a gente deu para você, né? Foi feito aí para a aula de hoje um simuladão, né? Não sei se o pessoal já pegou lá, com, se eu não me engano, 30 questões. Peguei várias questões lá que eu pude pegar e adaptar de São Gonçalo. Então, tipo assim, basicamente, o que vai cair na prova de história de São Gonçalo está dentro das questões, beleza? Então, é basicamente você estudar em cima daquelas questões que estão ali. Porque história de São Gonçalo vai ser perguntas do que é o que é. Ou seja, não é para você analisar, não é para você refletir, não é para você discutir, não é para você debater. É, o que é isso? Tá? Essa data representa o quê? Beleza? Quantos distritos tem? Quais são os municípios de limítrofes a São Gonçalo? Beleza? Então é pergunta do que é o que é. Beleza? Tranquilo? Então exatamente por isso que o foco principal para estudar é o compilato de questões que vocês têm. Beleza? Todas estão no grupo, estamos postando no grupo, e todo o material anterior, inclusive esses que estão sendo postados também, serão postados na nossa biblioteca, que é lá o nosso aplicativo, que está aí já no grupo link, do Google Sala de Aula, beleza? Para que você possa rever os vídeos quantas vezes você quiser até a prova, e obviamente também, né, ver todo esse material, enfim, para a prova. Legal? Tranquilo? Característica que você tem em relação à orientação de como estudar para essa disciplina de História de São Gonçalo. Beleza? Tranquilo? Pois bem, meus amigos, São Gonçalo tem algumas particularidades, algumas características importantes que, claro, nós não podemos esquecer e chama atenção em cima de tudo isso que nós falamos. Primeiro, tá, é um município que é o segundo município mais populoso do estado, atrás apenas do Rio de Janeiro. E o que acontece? Os dados que você tem ali mostram que São Gonçalo tem quase 1 milhão de habitantes, 999 mil habitantes. Mas, infelizmente, o que acontece? Nossos censos estão muito antigos, desatualizados. Então, a gente está usando dados que são os dados oficiais da prefeitura. Então, basicamente, se for cobrado, vai ser cobrado da forma que está ali, que foi tirado do site da prefeitura, que é onde será tirado todo o conteúdo de história de São Gonçalo, ok? Enfim, característica que você tem em relação a esse ponto. Os municípios limítrofes que você tem em São Gonçalo, São Gonçalo faz limite com Niterói, Maricá e Itaboraí, beleza? Situação aí que também temos que lembrar, temos que saber, legal? No mais, São Gonçalo apresenta todos os problemas que uma grande cidade de uma área que houve urbanização acelerada, desordenada, né, sem planejamento, vem ocorrendo, né? E claro, até como o próprio texto coloca para vocês, São Gonçalo meio que acompanhou os ciclos econômicos da história do Brasil. Tá? Então, a primeira atividade econômica de São Gonçalo foi a exploração do pau-brasil, assim como foi também a primeira atividade econômica do país, beleza? Então, nessa região, é uma região habitada pelos índios tamoios, inicialmente. Então você teve ali essa área, a região conhecida também como a Confederação dos Tamoios, uma revolta também muito importante, que a partir dali você tem a expulsão, inclusive, dos franceses, a fundação da cidade do Rio de Janeiro e, no caso, a situação que você tem com esse ponto importante,
A fundação da Vila de São Gonçalo, né, ela é fundada por Gonçalo Gonçalves, também nessa época aí do início da colonização do Brasil. Bom, e no mais, a economia de São Gonçalo avançou a partir daí para a cana-de-açúcar, que foi o primeiro grande ciclo econômico do Brasil. A primeira atividade econômica foi pau-brasil. Agora, o primeiro grande ciclo foi a cana-de-açúcar. Tá? Então você tem aí como grande importância na história a cana-de-açúcar, né? Para essa região também, legal? Claro que dentro de uma escala de história do Brasil é uma região extremamente secundária, porque nesse período de cana-de-açúcar a gente tem como centro econômico do país a região Nordeste, tá? Então, situações que você observa, inclusive, um elemento que está no brasão de São Gonçalo, representando aí a sua importância a título histórico, ok? Legal? Outra também atividade econômica importante que você vai ter, representada na história e também no brasão, é o café. O café é uma atividade que você vai ter chegando a São Gonçalo no final do século XIX e início do século XX. Né? E essa atividade é uma atividade que vai acompanhar a marcha do café do Vale do Paraíba do Sul, né? O que vai praticamente, né, no século XIX, né, também, o que representar a implantação de ferrovias. Então, macete histórico que a gente costuma dizer, se história tem macete, se o lugar tem ferrovia, é porque no seu passado também houve café. Né? Agora temos que entender que a atividade cafeeira em São Gonçalo, até em razão do solo, em razão de características naturais, ela não teve uma grande produtividade. Ela foi importante para a história de São Gonçalo, inclusive ela representa lá no seu brasão, lá o ramo de café no seu brasão junto com o ramo de cana-de-açúcar, por ser importante para o desenvolvimento no sentido de infraestrutura, principalmente da implantação de malhas ferroviárias, beleza? Característica que você tem nesse ponto a título histórico. Claro, tivemos outras atividades também, atividade ceramista, durante o século XX, principalmente a partir da década de 30, né? São Gonçalo se industrializa bastante, aí se torna a chamada Manchester brasileira, né? Manchester carioca, né? No caso, que é justamente uma referência a uma cidade altamente industrializada da Inglaterra, beleza? Característica também que temos que ter ideia em relação a esse ponto, né? Que virtualmente é normalmente muito cobrado em prova, tá? Peraí, só um minutinho aqui. Tá dando um mau contato aqui. Oi, fala comigo. Sim, todas elas estão sendo gravadas. Oi, está sendo gravado sim. Fala comigo. Sim. Sim, vai ser gravada. Eu acredito que o link já esteja para amanhã, para vocês, tá? Acredito que eu já coloque já o link de acesso da aula, a gravação dela amanhã, tá? Então, basicamente tudo aquilo que nós falamos no primeiro dia de aula, ok? Tudo aquilo que nós falamos em relação a isso, né? As características. Então, vamos lá. Beleza, ok. Então, sistema de capitanias hereditárias. Como nós sabemos, o início da colonização no Brasil, ele vai ser dado a partir do sistema de capitanias hereditárias, qual Portugal divide o Brasil, né, em grandes lotes de terra, e que capitania que corresponderia a São Gonçalo? A capitania de São Vicente. Basicamente, essa região mais ao sul, né, do centro ao sul do Rio de Janeiro, né, em torno da Baía de Guanabara, uma área também chamada Recôncavo da Guanabara, em torno da Baía de Guanabara, né, mais ao sul, corresponde basicamente à capitania de São Vicente, né, que leva-se o nome de São Gonçalo, porque a Sesmaria, o que é a Sesmaria? A Sesmaria seria parte da capitania. O nome que a gente dá
a parte do lote da capitania, porque o capitania é um lote muito grande, né? É o que? Sesmaria. Ela se chamava São Gonçalo, em homenagem, né, a um santo português, característica que você tem lá, né, que dá-se o nome de São Gonçalo em razão desse ponto. Legal? Bom, outro momento de grande importância que nós temos dentro da história do contexto de São Gonçalo é, obviamente, a construção e a inauguração da Ponte Rio-Niterói. Claro, a Ponte Rio-Niterói, que vai ser inaugurada na década de 70, ela vai criar um grande impacto para a região, tá? Principalmente porque a população vai passar a crescer de forma absurda a partir daí, com o processo de urbanização, a ponto de São Gonçalo hoje ser uma área conurbada, ou seja, uma área que passou pelo processo de conurbação, se unindo urbanamente a outras cidades. Você sabe que quando você sai de Niterói e vai para São Gonçalo, é tudo cidade. De São Gonçalo para Itaboraí também quase não tem mais área rural, é cidade. Enfim, então, quer dizer, fazendo parte aí desse grande aglomerado urbano que nós chamamos de região metropolitana. Ok? Beleza? Característica que nós temos aí em relação a todo esse ponto, tá? Outra atividade econômica também ganhou destaque por um tempo em São Gonçalo foi a atividade da laranja, né? Essa atividade, ela também ganha importância no início do século XX. É uma atividade que ela veio como uma oportunidade de substituir a atividade cafeeira, tá? Todos nós sabemos, né, que o início do século XX ele é marcado pela crise da Bolsa de Valores de Nova York, que é a famosa crise de 29. Isso provoca uma revolução no Brasil, que é a Revolução de 30. E, claro, você já tinha um processo de baixa do preço do café. Várias situações, como a Convenção de Taubaté, entre outras coisas, né? Como referência a toda essa questão política do café. Então, você já passa a ter o quê? Atividades rurais. O Brasil continua assim, ele passa a ter uma vocação mais voltada para a indústria a partir desse momento, mas ele também continua tendo uma vocação rural, tá? Nos anos 30, anos 20, e consequentemente, uma das atividades que você tem como parte de substituição do café, atividade essa em crise, é a laranja. Inclusive, a própria história de São Gonçalo faz referência a Nova Iguaçu, porque Nova Iguaçu, como é chamada até mesmo na história de São Gonçalo aí, a chamada Califórnia brasileira, por ser a região de maior produção de laranja. E, no caso, você tem aí referências aí que diz que São Gonçalo rivalizava com Nova Iguaçu, esse posto de Califórnia brasileira, no sentido de ser o quê? Também uma grande produtora de laranja nesse momento, beleza? Característica que você tem em relação a essa história de São Gonçalo, que vale a pena a gente dizer aqui, beleza? Tá? Em relação ao brasão de São Gonçalo, temos que lembrar as referências, né? Vamos ver primeiro, vamos ver que é melhor, né? Vou compartilhar a tela para que a gente veja, o brasão e consequentemente veja tudo isso que eu quero mostrar para vocês, mais uma vez, tá? Vamos lá. Pois bem, todas essas referências colocadas aí, para a gente brincar e ver muita coisa legal, né? Aqui fala sobre a teoria, de história de São Gonçalo, você já tinha esse material, Aqui também material aí de revisão para todos, Mostra aí as principais estradas, que cortam São Gonçalo, A localização de São Gonçalo junto ao Rio de Janeiro, beleza? Aqui mostra os municípios limítrofes a São Gonçalo. Então você repara Niterói, Maricá e Itaboraí, Quer dizer, os municípios aí limítrofes.
aqui corresponde aos chamados distritos de São Gonçalo, né? Nós temos aí os chamados 5 distritos de São Gonçalo. Primeiro distrito, que seria o distrito sede, né? O segundo distrito, que seria o distrito de Ipiíba, tá? O terceiro distrito, que é o distrito de Monjolos. Quarto distrito, distrito de Neves. E o quinto distrito, o distrito de Sete Pontes, ok? Então, é interessante que você leia as características principais, não dos 92 bairros, até porque seria desumano eu apontar para vocês e falar para você ler as características dos 92 bairros de São Gonçalo, mas sim dos bairros principais de cada distrito, ok? O que deu nome para cada um deles, etc, etc. Né? No caso, por exemplo, Sete Pontes, que é dado em função da construção de ponte, que foi dada ali durante a Guerra do Paraguai, e consequentemente, como você tinha uma engenharia muito influenciada pela França, né? A pronúncia, né? Esta ponte, Seta Ponte, né? Lembra muito Sete Ponte, e a partir daí ficou. E consequentemente esse slide aqui, ele mostra os principais bairros, beleza? De cada distrito. Legal? Aliás, os bairros de cada distrito. Ok? Então tá aí para o pessoal se ligar. Bom, quanto à questão do brasão, tá? A questão do brasão, que explica aqui também detalhadamente, legal? Temos aqui o seguinte, primeira característica, né? A bandeira, né? As suas cores, azul e branca, né? Muito influenciada, inclusive, também pelo Rio de Janeiro, bandeira do estado do Rio. Temos aqui o que? Olha lá, características, né? O cocá indígena, representando aí os índios tamoios. A fábrica, né? Representando aí um momento histórico do Manchester, né? Um crucifixo, representando, né? As primeiras colonizações jesuítas no local, perfeito? Essa data mais antiga de 1646, tá? É a data que você tem a fundação da freguesia de São Gonçalo, tá? Já essa data de 1890 é justamente a criação do município. Freguesia, município, vila são categorias de povoamento, tá, gente? Beleza? O maior de todos seria, no caso, o quê? O município. Legal? Que são as datas aí. E mais uma vez, de um lado você tem um ramo de café, do outro lado, né, a cana-de-açúcar, tudo representando aí a história, e isso é muito explorado e, claro, está descrito aqui nesse outro slide aqui. Beleza? Tranquilo? Maneiro? Mas o objetivo da aula de hoje, tá? Porque tudo isso a gente falou na aula passada, é de resolução de exercícios. Beleza? Então, ó, pois bem, meus amigos, então, o que acontece? O que nós vamos fazer agora? Nossa aula de forma objetiva, né? Iremos resolver essa sequência que eu separei para vocês, tá? Sequência que eu estou tentando até baixar aqui no computador, de... acho que são 29, sei lá, muitas questões, né? É um número bastante de questões, né? Que está aí. Beleza? E que a gente vai resolver, né? São, aliás, 32 questões, né? 33 questões, né? Então a gente tem aí 33 questões que serão resolvidas agora, beleza? Tranquilo? Claro, são questões factuais, né? Questões do que é o que é, beleza? E claro que dentro delas a gente vai contextualizar e no finalzinho
tem os slides ali que eu botei ali de imagens históricas que eu pesquisei na internet. Claro, para que você veja também algumas coisas aí e utilize também a sua memória visual para fixar também o conteúdo, ok? Pois bem, vamos lá. Pois bem, todos estão vendo o slide que está sendo colocado aí, mostrado. Sim ou não? Pode abrir o áudio e falar sim. Que bom, beleza. Porque aí a gente consegue trabalhar melhor. Legal? Que bom. Pois bem, gente. Questão número 1. Embora existam divergências em relação à data, gente, quase tudo em São Gonçalo você vai ter divergência em relação a datas, tá, gente? Por quê? Porque essa questão de história de municípios é uma coisa que está tendo uma referência nova, de 10, 15 anos para cá, que cai em concurso. Anteriormente, as pessoas consideravam história Grécia, Roma, tá? E não assim São Gonçalo. Máximo explodir no Rio de Janeiro. Então, consequentemente, são histórias que ainda são feitas em cima de muitas pesquisas, com fontes muitas vezes duvidosas, etc, etc. Beleza? Então, normalmente eles fazem perguntas diretas, simples, para que não tenha anulação. Então, ó, quer dizer, foi fundado pelo colonizador português chamado Gonçalo Gonçalves, letra B de Brasil. Questão número 1, letra B de Brasil, Gonçalo Gonçalves. Beleza? Tá? Tranquilo? Ele tentou fazer uma confusão aí, botando nomes que nem existem. Tá? Enfim, para tentar aí te confundir. E a questão número 2, beleza? Os primeiros moradores, ou seja, os índios tradicionais que você tinha aqui, em grande maioria, beleza? Seriam a letra C de coração, os índios tamoios, beleza? Característica que você tem ali em relação a esse ponto, beleza? Bom, a questão 3, ela fala sobre o quê? As serras que você tem no município de São Gonçalo, beleza? É considerada aí a mais alta, né? Que fica em Itaendidiba, é justamente o que? O Alto do Gaia, né? Como a gente pode dizer, né? A gente está aí na referência, né? O Alto do Gaia é considerado a mais alta, inclusive, o ponto mais alto da cidade, beleza? Então, o único que não é serra aí, e o pessoal deve conhecer, e eu conheço muito bem porque eu trabalho lá, inclusive, é a letra A de Amor, Santa Isabel, beleza? Tranquilo? Ok? Ficou claro? Show, né? Bacana, maneiro. A questão número 4. A área popularmente conhecida como Rodo de São Gonçalo, beleza? Rodo de São Gonçalo possui um intenso movimento comercial, tá? E se chama o Rodo de São Gonçalo, Praça, letra D de Delta, Luiz Palmier, beleza? Doutor Luiz Palmier, tá? Beleza? Inclusive, é dele a frase que diz que São Gonçalo rivalizava com Nova Iguaçu, o posto de Califórnia brasileira, fazendo referência à produção de laranja na cidade. Ok? Tranquilo? Questão número 5. A questão número 5. A cidade de São Gonçalo possui um comércio muito ativo.
tá? Muito ativo. Uma ampla rede de serviços, diversas indústrias. Agora, olha como é que ele foi meio canalha. Ele leva você para uma direção falando que tem muito comércio, tem muito serviço. Então você já imagina o quê? É uma metrópole, é um centro local, um centro regional, né? Centro de tecnologia não é, para ser tecnopolo, não é. Mas, na verdade, independente dessa quantidade de serviço, é uma cidade dormitório, letra E. Meus amigos, uma cidade dormitório, para quem não sabe, aí eu já te explicando, é toda cidade que serve de moradia para uma população que, em grande maioria, trabalha em outra cidade. O que acontece com a população de São Gonçalo? A grande maioria trabalha na cidade do Rio de Janeiro, Niterói e principalmente na cidade do Rio de Janeiro, correto? Você vê pelo fluxo migratório que você tem ali, chamado movimento pendular, né? O movimento pendular é um movimento que você tem da cidade dormitório. Deixa eu olhar aqui vocês aqui para explicar isso. O movimento pendular, meus amigos, é um movimento que você tem da cidade dormitório, né, que São Gonçalo é uma cidade dormitória, por quê? Porque a maioria da população serve de moradia, mora ali, mas trabalha em outra cidade, correto? E o movimento pendular, né, já que caiu cidade dormitório, pode cair movimento pendular, né? É um movimento da cidade dormitório para o centro, que é a cidade central, em razão do trabalho, que é aquele que agrava situações cotidianas, provocando perda de qualidade de vida nessas cidades dormitórios. Cidade dormitório normalmente são cidades que você tem uma qualidade de vida relativamente baixa. Por quê? Óbvio, a gente enfrenta isso diariamente, né? Você perde muito tempo se deslocando do trabalho para sua residência e da residência para sua casa. Até porque essa migração, chamada movimento pendular, porque leva esse nome porque lembra um pêndulo de um relógio balançando, tá? É característico disso, né? Das cidades dormitórios, ok? Beleza? Pois bem, vamos lá novamente para o simulado. Bom, visto isso, então, o item 5, a resposta é letra E. Já a questão número 6, segundo estatísticas divulgadas pelo IBGE, o maior problema socioambiental do município de São Gonçalo é o lixo. O lixo. Né? Se teve, inclusive, recentemente, né, problemas seríssimos aí de coleta de lixo, né? Teve até situação de greve, inclusive, né? Que o lixo acumulou na cidade, correto? Quer dizer, olha como é que ele foi também canalha na questão 6. Todos esses problemas ocorrem em São Gonçalo, não é? Você tem tudo isso. Você tem lixo, tem rato, claro, você tem lixo, tem rato, né? Tem falta d'água, poluição hídrica, não é? Valas e valões, mas o principal, inclusive, é o que basicamente gera todos esses outros problemas aí, legal? É o lixo, o acúmulo de lixo. Então, característica que você tem, por isso que a resposta é a letra A de amor. A questão 7, beleza? São Gonçalo, segundo o IBGE, é a terceira maior cidade de população do Rio de Janeiro. Opa, questão antiga, o pessoal muda. É a segunda maior cidade de população do Rio de Janeiro. Tá? Você muda aí, altera esse conceito que ele está colocando como terceira. Na verdade, é a segunda. Sua economia gira em torno do comércio, serviços e como atração turística. Atração turística. A única aí que é atração turística é a letra E, Capela de Nossa Senhora da Luz. Beleza?
que é uma atração turística. Inclusive tem um slide aí, no final da aula a gente vai ver, né, histórico, esses slides aí, beleza? Bom, questão número 8. Baía de Guanabara, cantada em verso e prosa, banha o município de São Gonçalo. Além da preocupação com a poluição de suas águas, é preciso que todos os consalenses fiquem atentos a uma nova preocupação em relação às praias. Poxa, gente, em relação à praia de São Gonçalo, ok? É a contaminação da areia, correto? Porque além da água ser contaminada, a areia também é contaminada. Por isso que é a letra B. Arrastão, gente, o cara botou aí pra galera do Rio de Janeiro achar que era. Ataque de tubarão é impossível, né, cara? O cara botou de sacanagem aí, meu irmão. Beleza? Mas botou pra conseguir fazer mais uma alternativa, porque ficou faltando essa alternativa aí. Legal? Mas arrastão, por conta do Rio de Janeiro, muita gente de repente marcou, mas não é, porque é dentro da visão de São Gonçalo, ok? Legal? Vamos para a questão número 9. A questão número 9, ela aponta o seguinte: de acordo com os dados históricos de São Gonçalo, é verdade que a área onde hoje se localiza o município pertencia aonde? A capitania de São Vicente, e a Sesmaria era chamada de São Gonçalo, correto? Então, automaticamente, ele deu a resposta na letra A de amor. Olha lá. Pertencia à capitania de São Vicente e consistia em uma Sesmaria chamada de São Gonçalo, que deu inclusive o nome à cidade. Na época em que o Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, beleza? Então a gente está falando aí justamente 1530, por volta de 1530, né? 1540, 1530. E estas, por sua vez, foram divididas em Sesmarias, que seria uma divisão menor das capitanias, por isso que leva o nome dado ali a esse santo, em homenagem a esse santo português, São Gonçalo do Amarante, beleza? Que inclusive é o padroeiro da cidade de São Gonçalo, também a gente não pode esquecer, mesmo sendo uma alternativa, uma questão fácil, que as questões no geral são fáceis, beleza?